hoje a gente vai falar um pouco, explorar sobre duas das mais populares bibliotecas e frameworks para desenvolvimento de interfaces de usuário, né? São o Angular e o React. E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Matheus Sioca e hoje a gente vai falar um pouco, explorar sobre duas das mais populares bibliotecas e frameworks, né, da linguagem JavaScript ali para desenvolvimento de interfaces de usuário, né? São o Angular e o React. Hoje a ideia é comparar esses dois gigantes frameworks que dão muita praticidade ao nosso projeto, né, do desenvolvimento de front-end, né, que nos ajudam em vários aspectos, né, tanto desde uma curva de aprendizado muito alta até a flexibilidade dele e até o desempenho também. Então, se está pensando, né, no que usar no seu projeto, continua assistindo, vem comigo. E aí, pessoal? Então, eu sou o Stefano, então vou estar acompanhando o Matheus nessa jornada de comparação entre o Angular e o React. Então, a gente sabe que a escolha de uma ferramenta ela pode impactar significativamente o desenvolvimento de um projeto, do nosso próprio projeto. Então, a gente vai estar trazendo uma visão detalhada e equilibrada para ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Preparados? Então, vamos embora. Bom, vamos primeiro contextualizar cada uma das tecnologias. Começando pelo Angular, ele é um framework desenvolvido e mantido pela Google, tá? Lançado lá em 2010 como AngularJS, né, JS. E depois ele passou por uma grande reescrita, um grande relançamento lá em 2016, apenas como Angular, né? Ele é um framework muito completo, que fornece uma estrutura robusta para criar aplicações web, incluindo algumas ferramentas integradas que facilitam bastante o desenvolvimento, como o roteamento, né, das rotas do seu projeto, formulários, HTTP e muito mais ferramentas que vão te auxiliar bastante. O React, por outro lado, ele é uma biblioteca desenvolvida lá pela Facebook, né, no tempo Facebook, lá e lançado em 2013. E diferente do Angular, ele foca mais na camada de visualização do usuário, né? Isso significa que o desenvolvedor tem mais liberdade para escolher as outras bibliotecas que vão auxiliar ele, assim como as ferramentas que vão auxiliar na codificação do projeto, né? O React ele utiliza um conceito chamado JSX ou JSX, que permite a gente escrever o HTML diretamente no código JavaScript, trazendo mais dinamismo para o nosso código. Tá, então agora a gente vai falar um pouco sobre a curva de aprendizado. Então, no Angular, a gente tem uma curva de aprendizado mais íngreme, e isso ocorre porque ele é um framework completo e robusto, com muitos conceitos e ferramentas integradas. Então, tu precisa aprender o TypeScript, né, que é uma linguagem padrão para desenvolvimento em Angular, além de conceitos como injeção de dependência, Observable e RxJS, por exemplo. O React ele, geralmente é considerado mais fácil de se aprender, porque a biblioteca em si é relativamente pequena e você pode começar a construir componentes simples rapidamente. No entanto, como o React é apenas a camada de visualização, você precisa aprender a integrar outras bibliotecas para gerenciamento de estado, roteamento e outras funcionalidades, pode acabar aumentando aí a complexidade à medida que a sua aplicação cresce. Agora a gente vai comparar o desempenho dos dois frameworks. Então, começando pelo Angular, o Angular ele utiliza uma abordagem de detecção de mudanças baseadas em zonas, o que pode ser menos eficiente em alguns casos. No entanto, o Angular tem feito muitos avanços em termos de desempenho, especialmente com a introdução do Eevee, seu novo mecanismo de renderização, que acaba melhorando significativamente o tempo de compilação e o tamanho do bundle. Agora, quando a gente fala de React, o React ele utiliza um conceito chamado de Virtual DOM, que é muito eficiente para as atualizações do UI. Então, o Virtual DOM ele permite que o React atualize apenas os componentes que realmente mudaram, ao invés de re-renderizar a árvore inteira do DOM. Isso, de certa forma, resulta em um desempenho superior para as aplicações complexas e dinâmicas, por exemplo. Beleza, então agora a gente vai falar sobre flexibilidade do ecossistema. Então, o Angular ele oferece uma solução mais tudo em um, que pode ser uma vantagem para desenvolvedores que preferem uma abordagem mais estruturada, por exemplo. No entanto, isso também significa que a gente tem menos flexibilidade, por exemplo, para escolher outras bibliotecas e ferramentas. Fala do React, o React ele oferece muita flexibilidade. Então, ele permite que você escolha as melhores ferramentas e bibliotecas para suas necessidades específicas.
Então, de certa forma, isso também pode ser uma vantagem para desenvolvedores mais experientes, por exemplo, que sabem o que estão fazendo. Mas isso pode ser um desafio para iniciantes que podem se sentir sobrecarregados, por exemplo, com tantas escolhas. Por último, a gente pode considerar a comunidade e o suporte. Então, se tratando do Angular, o Angular ele tem uma comunidade ativa e é suportado por grandes empresas, incluindo o Google, por exemplo. Então, há muitos recursos disponíveis, incluindo uma documentação oficial, tutoriais e cursos, por exemplo. Já na parte do React, ele também tem uma comunidade enorme e ativa, com muitos recursos disponíveis. Como ele é mantido pelo Facebook, você pode esperar atualizações regulares e melhorias contínuas. Para concluir, tanto o Angular quanto o React são excelentes escolhas para desenvolvimento front-end, mas a melhor opção para você vai depender das suas necessidades específicas e das suas próprias preferências pessoais. O Angular ele pode ser melhor caso você prefira uma solução completa e estruturada, e o React, em contrapartida, ele pode ser melhor para você se você valoriza, por exemplo, flexibilidade e desempenho, por exemplo.